Fala pessoal, tudo bem? Tá com tempo, né, que eu não gravo um videozinho, que eu não converso com vocês e hoje eu decidi compartilhar uma experiência espiritual que eu tive, né? E eu decidi compartilhar com vocês. Gente, há 2 semanas atrás eu tive um sonho que me deixou até hoje, né? Tá com 2 semanas que deu isso, mas me deixou muito impactada e eu decidi compartilhar com vocês. A Bíblia fala que nos últimos tempos, a Bíblia fala que muitas coisas iam acontecer, né? Já ouviram ter visões, sonhos, revelações da parte de Deus. E isso já está acontecendo. Por que essas coisas já estão acontecendo? Porque o Espírito Santo está para ser derramado sobre o povo de Deus. E Deus está alertando o seu povo, Deus está despertando o seu povo para os acontecimentos. Nós sabemos que o mundo inteiro está sob estado de tensão, né? Guerras em vários países, Estados Unidos, Israel, Irã, Rússia, Ucrânia, Paquistão, esses países aí todos estão em tensão, né? Um país atacando outro país. E a gente muitas das vezes pensa que isso não atinge a gente, né? Eu estou aqui na minha casa, tranquila, fazendo meus afazeres, isso não vai me atingir, mas vai. Vai atingir porque tudo isso que está acontecendo no mundo vai atingir ao planeta inteiro. Porque as maiores potências mundiais estão se enfrentando entre si em busca de poder, em busca de glória, um querendo ser maior do que o outro. Mas a gente sabe que a única pessoa que realmente tem poder, que está acima sobre tudo e sobre todos, é Deus, né? Deus ainda está no controle dessa terra, mesmo que alguns achem que não está, mas está. Então, esses dias eu tive um sonho e eu decidi compartilhar com vocês, porque eu achei importante compartilhar. Muitas das vezes Deus revela coisas para a gente que Ele quer que a gente compartilhe, para que as pessoas despertem, para que as pessoas acordem. Então, há 2 semanas atrás eu tive um sonho, eu estava em comunhão com Deus, buscando muita presença de Deus, estava me sentindo agoniada. Deus estava me acordando meia-noite para me orar, Deus estava me acordando 3 horas da manhã para me orar, Deus estava me chamando para me ler a Bíblia. E eu não sabia o que Deus queria. Eu digo, por que o Senhor está... Porque eu acordava à noite, às vezes, pontualmente, meia-noite. Eu digo, Senhor, por que o Senhor está me acordando sempre nesse horário? 3 horas da manhã, Senhor, por que o Senhor está me acordando justamente nesse horário? A gente sabe que a maioria dos cristãos gostam de orar na madrugada, a gente sabe que muitos cristãos fazem propósito para orar na madrugada. Mas assim, eu costumo orar, eu tenho meus horários específicos para orar, né? Já eu cheguei a orar algumas vezes na madrugada, quando eu estava em um propósito ali com Deus, mas de uns tempos para cá, Jesus tem me acordado nesses horários, meia-noite, madrugada, e horário específico para me orar. Eu vivia perguntando, Senhor, por que é necessário que eu esteja acordando esses meses aí para orar nesses horários? O que é que o Senhor quer falar para mim? O que é que o Senhor quer dizer para mim? E aí, depois de um tempo aí de consagração, eu tive um sonho. E Deus falou assim para mim. Eu vou ler para vocês o que foi que Deus falou para mim. Que está em Isaías 61, do 1 até o 2. E está em Lucas também 4, do 16 ao 18. Na verdade, eu apenas ouvi uma frase só. Eu estava conversando com alguém, eu não tenho certeza se era Jesus Cristo ou se era um anjo, mas eu estava conversando com alguém e no sonho eu estava dormindo, realmente no sonho eu sonhei que eu estava dormindo e que Deus me acordava e Ele falava assim para mim, ó. Eu vou ler aqui o finalzinho do versículo 2 do capítulo 61, que fala assim, ó. E apregoar um ano aceitável do Senhor. Esse é o início do versículo 2 do capítulo 61 de Isaías. Fala assim, ó, e apregoar o ano aceitável do Senhor. No sonho que eu sonhei, que eu estava dormindo, que Deus me acordava, Ele falava assim, esse é o ano aceitável do Senhor. Ele falava 3 vezes, esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. No sonho, Deus me acordava, né? Eu tava dormindo, literalmente estava dormindo, e eu sonhei que eu estava dormindo e que Deus me acordava e falava assim para mim, esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. E todas as vezes que ele me chamava, eu não queria acordar. Eu não queria acordar. E ele dizia, esse é o ano aceitável do Senhor. E eu não queria acordar. Então eu acordei literalmente com essa frase ecoando na minha mente. Esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. Então eu sentei na cama e eu disse,
o que significa isso? Eu já tinha visto essa frase, mas eu não sabia o significado, né? Porque a Bíblia, ela fala literalmente e a Bíblia fala também profeticamente. Tem coisas que você precisa pesquisar para você entender, né? Eu já tinha visto essa frase, mas eu não sabia o significado, né? Eu não sabia o significado. Então eu disse, eu vou dormir. E eu voltei, me deitei a dormir. Quando eu me deitei, de repente me deu uma dor de cabeça tão forte, aquela dor de cabeça começou assim de repente começou a dor de cabeça. E eu não consegui dormir, Então eu me levantei, desci da cama, peguei o celular e fui pesquisar o que significa o ano aceitável do Senhor. E lá diz assim, Isaías 61, do 1 ao 2, fala assim, eu vou ler para vocês, fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar um ano aceitável do Senhor. Eu vou ler até aqui, né? Que aqui é o começo do versículo 2. Eu vou ler até aqui, a pregoar um ano aceitável do Senhor, que foi essa frase que eu ouvi. Gente, aqui Isaías está profetizando que quando Jesus viesse, ele falaria essas palavras. Quando ele viesse, que ele fosse pregar a primeira vez, ele falaria essas palavras. Então, esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. Então, pessoal, o que Deus quis dizer para mim? Isabel, esse é o ano aceitável do Senhor. Mas o que essa profecia, o que isso significa? Significa que quando Cristo veio, que ele falou essas palavras. Vamos para o livro de Lucas para a gente conferir. Livro de Lucas, deixa eu abrir aqui. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. As mesmas palavras que Isaías falou. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista dos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e a proclamar um ano aceitável do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se você voltar aqui, no versículo 16 do 4, ainda do versículo 16, fala assim, ó: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Aí está escrito isso, né? Do 18 até o 19. O Espírito do Senhor e tal. E o 19 fala: a proclamar o ano aceitável do Senhor. O que significa proclamar o ano aceitável do Senhor? Porque eu ouvi aquela frase falando: esse é o ano aceitável do Senhor. Sabe por quê? Porque a partir do momento quando Jesus falou essas palavras aqui, se cumpriu a profecia de Isaías. Esse é o ano, a partir daquele momento começou a graça do Senhor, começou. E Cristo abriu ali aquele ano para que a graça dele fosse estendida a partir deste momento aqui onde Lucas fala até hoje, até o ano de hoje, onde nós estamos, né? Nós estamos no final da graça de Cristo. Nós estamos nos últimos momentos da história desse mundo. Esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano onde nós devemos tomar posse da sua graça, nos purificar, confessar os nossos pecados, abrir o nosso coração, né? Abandonar os nossos pecados, pedir que Deus mude o nosso caráter, o nosso pensamento. Este é o ano aceitável do Senhor. Deus desperta Isabel, porque esse é o ano aceitável do Senhor. Desperta João, desperta Maria, Francisco, Ana, Lucas, desperta. Esse é o ano aceitável do Senhor. Sabe o que eu entendi, meus irmãos? Sabe o que eu entendi? É que Deus queria falar para mim, olha, quando ele falou esse, eu entendi no sentido de esse ano, 2026. Eu entendi isso, sabe? Deus estava me preparando esses dias aí para que eu entendesse que eu estava dormindo, que eu precisava despertar. Quantas pessoas não estão dormindo, não é verdade? Tudo isso que está acontecendo no mundo não é uma coisa por acaso, né? É a proximidade da volta de Cristo. Os anjos estão segurando os 4 ventos, mas a partir do momento que esses ventos forem soltos, o caos vai tomar de conta completamente do planeta Terra. Completamente. Porque a partir do momento que os anjos soltam os ventos, o Espírito do Senhor que está aqui, atuando no meu coração, atuando na tua vida, ele vai se retirar. E aí o destino de todos vão estar selados.
Esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano de nós buscarmos ao Senhor verdadeiramente. Esse é o ano de nós refletirmos quem nós fomos, né? Quem somos de verdade. Será que a minha vida está de acordo com a vontade de Deus? Será que eu estou vivendo os propósitos que Deus quer que eu viva? Então esse foi o sonho que Deus me deu, né? No sonho realmente eu estava dormindo. Eu sonhei que eu estava dormindo e Deus estava me despertando para falar isso. Esse é o ano aceitável do Senhor. A Bíblia dá detalhes. Em Mateus 24, Deus diz: os sinais estão aí. Essas coisas que estão acontecendo no mundo não são apenas coisas rotineiras. As pessoas falam: a guerra sempre existiu. Mas nós estamos vivendo nos últimos minutos da história dessa terra. Vamos apegar ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus que habita no mais altos céus. Graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos consolado. Até aqui o Senhor tem nos mostrado a tua vontade. O Senhor tem mudado nosso coração, mudado nosso caráter. Se nós tivermos sensibilidade, Senhor, para ouvir a tua voz, que todas as pessoas dessa terra vão ter, Senhor, sensibilidade para ouvir a tua voz. Pois nós sabemos que o Senhor está perto para voltar e que o teu povo precisa despertar. Eu preciso despertar. Todas as pessoas precisam despertar. Ouvir a voz do Senhor. Abrir a porta do seu coração para que o Senhor venha entrar e fazer morada. Que o Senhor nos abençoe neste dia. Nos abençoe, nos proteja de todo o mal. Que o Senhor guarde nossas vidas, Senhor, debaixo das tuas asas. Que o Senhor nos proteja. Abençoe cada pessoa que está assistindo este vídeo, Senhor. Eu não sei o que elas passam, eu não sei quais são os seus problemas, mas o Senhor conhece o coração e a mente de cada um. Que o Senhor as abençoe completamente. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que nós venhamos entender realmente que esse é o ano de nós abrirmos a porta do nosso coração para que Cristo possa habitar e fazer morada eternamente. Em nome de Jesus.